A paz de Cristo, meus irmãos, Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando para nós meditar, amém? Nesta noite, né, meus irmãos? Glórias a Deus, quinta-feira já, né, meus irmãos? Mais uma semana aí, né? A primeira, se eu não me engano, semana aí de 2026 está indo embora, né, meus irmãos? Glórias a Deus, né? Até aqui o Senhor tem nos ajudado, né, meus irmãos? Porque não é fácil a caminhada com Cristo, né? Não é fácil. Sempre tem levante, sempre tem uma coisinha aqui, outra ali, né, meus irmãos? Mas nós vamos vencer, porque Jesus venceu o mundo, né? Nós também venceremos. Amém? Porque ele deixou o seu Espírito para nos guiar. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, Jesus, aliás, né, que é o próprio Deus, amém? Jesus, quando veio à Terra, né, Jesus Cristo, ele fez ali muitos milagres, amém? Muitos prodígios, né? Curou a muitos enfermos, expeliu muitos demônios, amém, meus irmãos? Ele multiplicou pães e peixes, amém? Ele, né, curou aleijado, deu visão ao cego, amém, meus irmãos? Curou uma mulher de hemorragia já há 12 anos, vinha padecendo, amém? Mas Jesus fez tudo isso pela fé de cada um, meu irmão. Cada um que buscou a Jesus, amém? Eles buscaram com fé, amém, meus irmãos? Então a fé, aonde há fé, há cura. Aonde há fé, há multiplicação. Aonde há fé, há paz. Amém? A tranquilidade em meio às tribulações desse mundo. Aonde há fé, existe, amém, sabedoria para continuar nos caminhos do Senhor. Então, para tudo nesta terra, meu irmão, para salvação, para nós ver milagres acontecendo, nós precisamos de ter fé. Porque aonde não tem fé, você pode ver que as pessoas, elas não vão para frente, elas vivem recebendo, amém, providências de Deus. Elas não vivem a totalidade de bênçãos que o Senhor tem para entregar, porque não há fé. Amém, meus irmãos? Deus, ele pode estar ali sempre cuidando, amém, meus irmãos, do indivíduo, da indivídua, né, servos dele, que não crê. Deus, ele pode mandar uma providência aqui, uma providência ali, amém, porque está nos caminhos de Deus, mas não tem fé. Mas essa pessoa, esse cristão que não tem fé, não vive a totalidade de Deus, que são chamados de milagre. Não vive, meu irmão. Amém? Não consegue passar daquilo. Amém, meus irmãos? Representa que na vida da pessoa tem um limite ali. Ela não vai para frente, vive sempre precisando das mesmas coisas, entra ano, sai ano. Vive com o mesmo problema, porque não expande, porque não tem fé. Olha o que o Espírito Santo está falando nesta noite para nós, de quinta-feira. Então, meu irmão, você quer vencer na vida, você tem que ter fé. Você quer ser curado, você tem que ter fé. Mesmo que as feridas estão piorando a cada dia, mas você tem que ter fé que elas vão ser curadas em nome de Jesus. Você tem que ter fé. É a fé que move o mundo espiritual para que venha, amém, meus irmãos, chegar para nós no físico. Amém. E no lugar que não tem fé, meus irmãos, Jesus não pode fazer ali muitas coisas, não pode fazer milagres. Por quê?
a incredulidade. Amém? Muitos, meus irmãos, estão na igreja, ora, busca, lê a palavra. Amém? Meus irmãos, eu não estou falando só o irmão do banco, não. Estou falando que tem missionários, missionárias, obreiro, pastores, amém? Que lê a palavra, que dita a palavra, amém? Que ora, clama, mas não tem fé. Não tem fé mesmo. Amém? Infelizmente, meus irmãos, aonde não tem fé, Jesus não pode agir, não pode fazer ali muita coisa. Amém? E eu vou te provar na palavra do Senhor, que aonde há incredulidade, Jesus não opera milagre. Infelizmente, meu irmão, você quer entrar no reino dos céus? Então você tem que crer. Amém? Você quer receber milagre de Deus, bênçãos sem medidas, viver a totalidade de Deus na sua vida, você tem que crer. É a sua fé que vai trazer para você. Amém, meus irmãos? E nós precisamos ter fé. Sem fé não agrada ao nosso Senhor. Amém? Tem pessoas que creem que Deus é o nosso único e suficiente salvador das nossas almas. Mas não crê que Ele pode curar, que Ele pode transformar, que Ele pode mudar vidas, que Ele pode multiplicar o pouco que tem. Não tem fé para isso. Não tem. Muitos aí eu até já escutei, amém, meus irmãos, de pessoas cristãos, que se diz cristão, que se não for a força do braço, nada consegue nessa terra. Então daí já dá para você ver que tem cristão que não tem fé. Não acredita que Deus pode mudar, que Deus pode transformar. Amém, meus irmãos? E nós temos que ter fé. E uma fé sem deixar a incredulidade entrar. Sem deixar a dúvida, amém, entrar na nossa vida. Nós temos que crer, independentemente do meu e do seu cenário. Você tem que crer, você tem que ter fé, para que venha acontecer a totalidade de Deus na sua vida, para que você venha ver a glória de Deus sobre a sua vida, sua casa, sua família. Amém, meus irmãos? De nada adianta, meu irmão, você fazer propósito com Deus, se depois que acaba o propósito, você está duvidando. Você está, mas será que eu fiz certo? Será que vai acontecer mesmo? De nada vai adiantar. Você ora a Deus, pede cura, pede multiplicação no pouco que você tem, pede portas abertas, amém. Aí depois passa 2, 3 horas, ou no outro dia, você acorda, fala, eu fiz uma oração, mas será que vai acontecer mesmo? Meu irmão, você está deixando entrar dentro do seu coração a incredulidade. Amém. E tem muitas pessoas aí vivendo de acha. Será? Acha que vai fazer? Acha que vai acontecer? Será mesmo? Amém, meus irmãos? Você precisa orar com fé. Amém. E esperar em Deus com fé. Deus opera onde tem fé, sem duvidar. Amém, meus irmãos? Nós temos que ser perseverantes na fé. Amém? Só quem tem fé, meu irmão, que vai entrar no reino dos céus. Só quem tem fé e não fica limitando o poder de Deus, que Jesus Cristo veio só para nos salvar. Só isso. Se arrependa-se. A palavra, todas as vezes do culto ou da reunião, você tem que se arrepender. Não tem outra palavra. É só se arrepende-se. Você tem que se arrepender. Porque senão você não vai para o céu. Toda vez. Não muda. Parece uma vitrola quebrada que repete a mesma palavra. Porque ele só crê que Jesus veio salvar.
E tudo que acontece na minha vida, na sua vida, é para a honra e glória dele, lógico. Tudo que acontece. Mas se nós crer, nós vamos viver a totalidade nesta terra. Deus, ele abençoa. Amém? Ele abençoou, amém, e livrou toda a família de Noé. Deus abençoou Abrão e Sara, e ele já era rico, mas abençoou mais, dando terra e filho. E uma grande nação foi ali feita, amém, através de Abrão, através de Isaac. Isaac prosperou na terra do inimigo, numa terra seca, amém, e ficou mais rico do que o rei, amém. Então, quer dizer, o nosso Deus não é limitado. O nosso Deus, ele faz muito mais do que eu e você podemos pensar ou imaginar. Amém, meus irmãos? Então, pare de colocar Deus numa caixinha de fósforo e ele só faz isso, só veio para salvar. Só veio para salvar. Não. Deus, ele está conosco todos os dias, cuidando, vigiando, nos livrando. Deus é muito mais do que a salvação, meu irmão. Deus, ele pode mudar vidas. Como tirou Davi de trás das malhadas, um Zé Ninguém, que ninguém dava nada. Colocou para sentar entre os príncipes. Ganhou grandes batalhas. É isso que Deus faz, pela fé, pela obediência. Então, meu irmão, a palavra de hoje, nós precisamos de ter fé para que nossa vida vai andar para frente, para nossa vida andar nos caminhos de Deus, nas bênçãos do Senhor, nos milagres de Deus, meus irmãos, para que Deus venha colocar nossa vida em ordem, nós precisamos de ter fé, independentemente do seu cenário. José, independentemente do cenário que ele estava vivendo, meu irmão, ele tinha fé no sonho que Deus deu para ele. Ele tinha fé e continuou firme nos caminhos de Deus. Fugiu da aparência do mal. Por quê? Ele tinha fé. Jó, meu irmão, era um homem riquíssimo no mundo, pois Deus permitiu ele perder tudo. Mas Deus deu novamente a sorte para Jó. E deu tudo em dobro, 2 vezes mais. Por quê? Jó conseguiu tudo em dobro. Porque ele tinha fé. Então nós, meus irmãos, queremos vencer na presença de Deus, nós queremos vencer esse mundo, nós temos que ter fé. Independentemente do nosso cenário. Porque se você vê o cenário de todos aqui que eu citei o nome, todos eram um cenário ao contrário. Abrão e Sarai, né? Era impossível eles terem um filho, pois eles teve. Amém. Amém, meus irmãos. Jó perdeu tudo, até a sua saúde, então era impossível acontecer algo de bom na vida de Jó. Mas Deus pode todas as coisas. E ele mudou a sorte de Jó. O caminho de José era um caminho impossível aos olhos do ser humano. Porque de escravo ele passou na prisão. Então tinha uma impossibilidade grande para ele ser governador, que nem a cadeira de governador existia. Amém, meus irmãos? Mas através da fé, eles conseguiram. Isaac, amém, prosperou numa terra do inimigo, uma terra seca, onde não chovia há muito tempo, tinha fome. Pois ele plantou e colheu 100 por 1. Por quê? Por causa da fé, meu irmão. É a fé que move a nossa vida na terra. É a fé que nós vamos conseguir viver a totalidade de Deus na nossa vida. Amém. Eu ia ler o versículo inteiro, eu acho que eu vou ler. Amém. Vamos ler. Lá em Marcos, capítulo 6, versículo 1 em diante. Amém, meus irmãos?
Tá um pouco calor aqui. Aqui tá quente, abafado, meus irmãos. E eu tô com um vento aqui maior e não posso ligar, porque senão não dá para estar ouvindo aí, né? Mas então, Marcos capítulo 6, versículo 1 em diante. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga e muitos ouvidos se maravilhavam, dizendo: de onde vem estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se faz tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Amém. Não pôde, olha, presta atenção nessa palavra. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas e ensinava. Amém, meus irmãos? Você está vendo que pela palavra, Jesus aqui não pôde fazer milagre? Na própria terra onde ele cresceu, aonde todos conheciam ele não pôde fazer milagres, meus irmãos, a não ser curar poucos enfermos, porque ele colocava a mão. Ele queria curar, porque eles não tinham fé. Você está vendo que aonde não tem fé, há incredulidade, e a incredulidade não deixa o milagre acontecer. Tem muitas pessoas perdendo, meus irmãos, porque Jesus passa, não tem fé, amém? Jesus passa, não tem fé, ele vai embora, ele sai, amém? E tem muitos que estão perdendo a chance, como o próprio povo de Jesus. Ele foi visitar a cidade onde cresceu, mas ali não pôde fazer milagres por causa da incredulidade. E não está escrito na palavra de Deus que ele voltou em Nazaré. Não está escrito. E rejeitado pelos seus. Amém, meus irmãos? Então, cuidado, para que você venha deixar a dúvida, a incredulidade atrapalhar o agir de Deus na sua vida. Aonde não tem fé, Deus não faz nada acontecer. Você quer viver o extraordinário de Deus? Você quer ver a glória de Deus sobre a sua vida? Tenha fé, independentemente do seu cenário que você está passando. Creia. Amém? Creia que Deus pode fazer tudo acontecer na sua vida. Creia que Deus pode mudar história, capítulos. Deus pode mudar a sua vida da noite para o dia, mas tem que crer, sem duvidar. A hora que você for orar, a hora que você for pedir, você tem que crer. Por quê, meu irmão? Nós precisamos da fé para vencer batalhas nesse mundo. Nós precisamos ter fé para que Deus venha nos abençoar totalmente. Senão nós vamos ficar, meus irmãos, como muitos, eu vejo muitos, meus irmãos, passando pelo mesmo problema, entra ano, sai ano, e acha que estão vencendo. Amém? Acha que estão no melhor caminho, mas não estão, porque não tem fé.
Aonde não tem fé, não tem milagre, não vive a totalidade de Deus. Amém, meus irmãos. Sem fé não herda o reino dos céus. Amém. Sem fé não tem cura. Como que Deus vai curar um incrédulo? Me diz para mim. Como que Deus vai mudar a sua vida, vai abrir portas se você não crê que Ele pode fazer? Me diz para mim. Amém, meus irmãos. Deus está falando hoje, nesta noite. É a sua fé, é através da sua fé que eu farei acontecer o impossível na sua vida. Amém. Glórias a Deus, que Deus abençoe a todos, ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amém.